Oi, pessoal. Vamos falar aqui sobre colesterol alterado, LDL no caso, o colesterol ruim, que as pessoas, conhecem, e o triglicerídeo. Então, esses dois, eles podem estar aumentados de forma conjunta, os dois estarem elevados, ou de forma isolada, um ou outro. Mas o manejo da dieta é muito semelhante, então por isso que eu juntei os dois aqui numa fala única. O que a maioria das pessoas fazem de erro que faz com que tenha esse aumento dessas duas gorduras no sangue? O aumento do consumo de carboidratos. Então, quanto mais carboidratos você estiver consumindo e menos estiverem sendo usados, maior a tendência de você estar acumulando essas gorduras no teu sangue. Então, a gente come o carboidrato, a gente usa isso como fonte energética na atividade física, para se manter bem, se manter vivo, enfim, para as funções vitais. Mas quando ele está em quantidade maior do que você precisa, o corpo acaba transformando esse carboidrato consumido em triglicerídeos e LDL, certo? Então, não tenha medo de consumir carnes, ovos, fontes animais, porque eles têm colesterol. Se você tem colesterol aumentado, obviamente dentro das quantidades ótimas, e não comer 5 dúzias de ovos, um tablete de manteiga todo dia. Não tô falando disso, tô falando de uma coisa consciente. Não tenha medo de consumir, sendo que o problema maior está no carboidrato. E aí é muito mais difícil não, tá? Vamos usar outro termo. É muito mais fácil errar pelo carboidrato. Por quê? O que é o carboidrato? Onde que ele está presente? Ele está presente nas frutas, ele está presente no arroz, na batata, no macarrão, então na nossa comida tradicional. Mas ele também está presente no açúcar adicionado no teu cafezinho, que parece pouco, mas no final das contas é bastante. Ele pode estar presente na barrinha de cereal que às vezes você está comendo, ele pode estar presente como ingrediente de algum alimento que você está consumindo, por exemplo, um iogurte. Nos pães, os pães são a base de carboidrato, numa bolachinha que você considera integral como se fosse inerte, de problemas, na verdade é um falso integral na maioria das vezes, e ainda assim é carboidrato. Então, independente se você daqui a pouco está tentando fazer boas escolhas, mas ainda assim a quantidade de carboidrato é mais do que você precisa, pode estar afetando os níveis dessas gorduras no teu sangue, tá? Mesmo que daqui a pouco você esteja comendo frutas ao longo do dia, se for mais do que você precisa, pode ser um problema. E aí, dentre esses alimentos, a gente tem os que têm mais fibras e a gente tem os que a gente chama de carboidratos simples. Quando a gente consome os que têm mais fibras, normalmente sacia mais, então a tendência é você comer menos e a absorção disso é um pouco mais lenta. Mas vejam bem, não adianta a absorção ser mais lenta se você passar o dia todo sentado numa cadeira, tá? A absorção ser mais lenta te dá mais tempo de usar isto como energia ao longo das horas, certo? Então não vai te dar um pico, entrar tudo, ou tu usa toda aquela energia ou estoca. Então, quando ele entra muito rápido, ele entra no teu sangue. Então vamos lá, vamos fazer um comparativo de um suco de fruta e a fruta propriamente dita, tá? Então, o suco de fruta, você vai ter maior quantidade de carboidratos, porque você vai usar mais do que uma porção que você estaria comendo. Então, para fazer um suco de laranja, você usa lá 4, 5 laranjas. Então, você tem ali uma quantidade de carboidrato maior. Você vai tomar esse suco, ele vai entrar muito rápido no teu sangue. Ou você usa essa energia que está no teu sangue na atividade física, ou você passa a estocá-la como gordura e também como essas gorduras circulantes, que é o triglicerídeo e o LDL, tá? Que o próprio corpo vai formar essa gordura através do carboidrato que você consumiu. A fruta, se você comer na quantidade pequena, você vai comer menos carboidratos, certo? E ela vai ser mais lenta a absorção. Então, se você não estiver fazendo atividade física, pelo menos você vai estar usando isso ao longo das horas. Se você comer um pacote de laranja, não adianta ser mais lenta, que nem eu comentei antes, não adianta ser mais lenta se você não vai usar isso a longo prazo, tá? Então, você pode ter essa característica de ser mais lenta num dia que você não vai fazer atividade física, no momento que você não vai fazer atividade física, porque a gente precisa de carboidratos para estarmos aqui, para as funções vitais, enfim.
Agora, a quantidade disso, se ela for exorbitante, não adianta, vai passar da quantidade que é para as funções vitais. Não sei se eu consegui ser clara, mas eu espero que sim. Se não, comenta ali embaixo que a gente, né, conversa novamente sobre esse assunto. Tá? Então, primeira coisa, controle o consumo de carboidratos no sentido em volume. Segunda questão, se puder ter fibras, melhor, vai te trazer saciedade. Obviamente, isso junto a uma quantidade adequada, certo? E aí, um terceiro ponto muito importante é as trocas. O que acontece hoje? Por exemplo, eu vou fazer a minha crepioca, certo? Que vai goma de tapioca. Eu, Georgia, uso uma colher de goma de tapioca para 3 ovos atualmente. Então, a quantidade de carboidrato é pequena. Por mais que a goma de tapioca não tenha fibras, e aí se tu quiser adicionar uma chia, uma linhaça, ok? Você adiciona fibra, mas enfim, se você usar só o ovo e a tapioca e ela não vai ter fibra, porque naturalmente ela não tem, a gente diminui a absorção do carboidrato no sangue quando a gente combina com proteína e gordura que está no ovo, tá? Então, olha só, tem uma situação que você pode estar comendo um carboidrato simples, que não tem fibra, mas que seria rapidamente absorvido no sangue, e aí você teria que usar essa energia de prontidão caso você coma muito, né? Fazer uma tapioca grandona com leite condensado, olha só a quantidade de energia que tem aí, né? Ou você pode diminuir a quantidade e ainda misturar ela com gorduras e proteínas que vão fazer com que essa absorção seja mais lenta, porque no estômago entra tudo junto, tá? A gente não tem assim, esse aqui vai ser absorvido, esse aqui vai ficar para depois, tá tudo misturado ali. Então, por isso que a gente tem essa característica de diminuir a velocidade de absorção quando tem esses dois nutrientes junto. Então, o que acontece? Algumas pessoas acabam não querendo usar a goma de tapioca, por exemplo, sendo que é possível usar, mesmo que ela não tenha fibra, desde que seja numa quantidade menor e desde que seja misturado com algum alimento que deixe ela mais lenta, tá? E aí acabam não usando isso, e aí no lugar colocam um monte de pão, ou até fruta, né? Quando vê, colocou 2, 3 frutas e deixou de comer uma colher de sopa de tapioca. Então, mesmo que a fruta seja mais saudável, enfim, a quantidade é o problema. Agora, você não quer comer a tapioca, você vai comer os ovos e comer uma porção de frutas, ótimo, né? Agora, quando for fazer trocas, pense nesse sentido. Às vezes as pessoas amam crepioca, elas adorariam estar comendo e veem aquilo como uma coisa diabólica, que, meu Deus, vai terminar o mundo, eu não vou conseguir melhorar o meu perfil de colesterol e triglicerídeos se eu comer tapioca. Se você fizer desta forma, quantidade pequena, misturar com esses dois nutrientes que eu comentei, você pode sim comer e ainda obter resultados às vezes melhores do que ficar fazendo trocas sem a quantidade adequada dessa troca, tá? Então, isso é um ponto bastante importante. Outra situação, e aí como complemento, o uso de suplementos de ômega 3, tá? Então tem que ser suplementação, porque normalmente a gente não vai conseguir quantidades suficientes através só dos alimentos para tratamento. Então, para tratamento, o uso de suplementos com ômega 3 podem ajudar bastante, tá? Tanto no aumento do colesterol bom, que vai fazer um bom balanço entre colesterol ruim e bom, então ele vai amenizar os danos do LDL, o HDL mais alto, assim como reduzir o triglicerídeo a partir do uso de suplementos, certo? Então, essas seriam as bases da nutrição. E aí, obviamente, além disso, a gente tem atividade física, que vai ajudar muito. A constância nisso, não adianta você fazer bons ajustes durante a semana e final de semana você se afundar na cerveja, se afundar nos doces, você vai acabar não conseguindo ter uma boa evolução do teu quadro. E obviamente isso tem que ser uma reeducação alimentar como um todo e não só como vista de tratamento. Tratamento a gente dá um enfoque maior porque a gente quer realmente que baixe o quanto antes, mas isso precisa ser criado como um hábito. E aí, a partir desse hábito, você não vai ter problemas futuros, que se você voltar a comer o que você comia antes, sim, você vai ter problemas futuros, tá?
E aí só um gancho para finalizar, a questão principalmente do colesterol, muitas pessoas têm isso como algo genético congênito, mais que faça dieta e tudo, realmente não reduz. E sim, temos uma falha enzimática aí que pode estar afetando, mas isso não isenta os cuidados da alimentação. Só que tu não vai conseguir ver grandes, às vezes, mudanças em questão de números nos exames, mas tu consegue ter um bom controle e a longo prazo ir amenizando esses danos, tá? Então a gente pode sim ter problema genético, mas isso não te isenta de ter que se cuidar, certo? Então eu espero que tenha ajudado essas pessoas que sofrem com essas alterações e pelo menos agora nas próximas refeições façam escolhas mais conscientes e otimizadas para a melhora do quadro.